Olá, meu querido sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ansiosos para voltar às aulas, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho para que, se Deus quiser, daqui a pouco estejamos todos juntos novamente. Então, continuando, né, o nosso segundo trimestre, né, porque já chegamos no mês de junho, então é necessário dar continuidade às nossas aulas e vamos continuando com as nossas videoaulas, né? E já vamos iniciar hoje a nossa apostila, né? Volume 2, que nós já temos em mãos. Então gostaria que vocês também já pegassem a apostila de vocês para que vocês pudessem acompanhar comigo. E hoje nós iremos trabalhar as páginas 3, 4 e 5 da nossa apostila, certo? E já como primeiro tema, né, que a nossa apostila traz, no ponto número 3, é o seguinte: as danças populares do Brasil. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essas danças, né? O surgimento delas e tal. Então vamos lá, fazendo a leitura junto comigo e no decorrer da leitura nós vamos explicando um pouco sobre isso. Então vamos lá. Logo depois tem um ponto de interrogação na frente e tem lá texto e contexto. Então vamos seguindo sobre a nossa temática hoje, nosso tema, as danças populares no Brasil. A dança é uma poderosa linguagem corporal, ou seja, para dançar você precisa ter o corpo, você precisa utilizar os movimentos do corpo. É como um meio de expressão, percorre a história da humanidade, assim como a música, o teatro e as artes visuais. Para compreendermos um pouco mais sobre as raízes musicais do Brasil, temos que entender que essa forma de manifestação parte de três pilares fundamentais. Nós temos a cultura indígena, e a cultura indígena já estava muito enraizada aqui no nosso país, muito antes da chegada de Cabral, antes do descobrimento do Brasil. Então já existia a cultura indígena. E junto com isso vem também a cultura africana, que vem com os negros, né, escravizados, né, que Portugal traz para o Brasil para mão de obra escrava, né, sem nenhuma remuneração, com aquela crueldade que nós já conhecemos no decorrer, né, histórico do nosso país. E a outra cultura é a cultura europeia, que nós fomos colonizados, né, por Portugal, né, que é um país europeu. Então nós temos três tipos de culturas, três pilares fundamentais. Nós temos a cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia. Então tudo isso irá competir, né, formar a nossa dança puramente brasileira, digamos assim. Assim, antes de as danças nacionais terem sido trazidas pela cultura europeia no século XX, quando receberam mais notoriedade, traços delas já estavam no Brasil muito antes de serem descobertas pelo resto do mundo. Ou seja, porque aqui nós já tínhamos tanto a cultura indígena, a cultura africana, a cultura europeia. Então eu gostaria que vocês observassem aí as três influências que estão retratadas nessas figuras. Nós temos a figura 3.1, que retrata a influência europeia. Nós temos a figura 3.2, que retrata a influência africana. E nós temos a figura 3.3, a influência indígena. Vocês podem observar que tem um grupo de índios, né, dançando em suas celebrações, rituais, e tudo aquilo que eles faziam em suas aldeias, né? Vamos virar a página número 4, e vamos continuando nossa leitura. Nesse sentido, sabemos que as danças populares no Brasil, surgiram bem antes de os portugueses chegarem aqui. Por quê? Porque já tínhamos aqui os índios, que eram os verdadeiros habitantes desta terra. Como já vimos, a dança para as sociedades indígenas tem um status totalmente diverso daquele que oferecemos a ela em nossa sociedade. Se para nós, na maioria das vezes, a dança é realizada sempre em outro ambiente,
como nos teatros, como nos teatros, que geralmente você vai ter um espaço específico, né? Tem salões, teatros, vários espaços específicos para dança. Já para os indígenas, não. Então, a comunidade deles ali é o próprio espaço para eles dançarem, para eles realizarem as suas manifestações. Nas comunidades indígenas, a dança é expressa no dia a dia, nos rituais que consagram a boa colheita, nos momentos fúnebres, na realização das curas, em todo o universo cotidiano. Então, ou seja, qualquer lugar da comunidade, qualquer ponto, qualquer momento, qualquer circunstância, é um momento para eles utilizarem a dança. Não é como a sociedade atual que precisa de um espaço próprio para isso. As danças têm como função aproximar os homens das forças da natureza. Com a utilização do corpo, os pés e as mãos são usadas na ordenação rítmica das danças indígenas. Vocês utilizam muito as danças e os pés para ordenarem, né, assim, os seus passos, né, os seus ritmos na hora de dançar. Esse fator rítmico é altamente comunitário. Marca um dos ingredientes do que podemos chamar de dança popular brasileira. É tudo compassado, né, sincronizado, né, digamos assim, por ter sido ainda ser passada de geração em geração. Por meio da ação corporal, isto é, por meio das coreografias que são realizadas em cada tribo, as danças populares têm muitos traços rítmicos e corporais que advêm das danças indígenas. Ou seja, muitas das nossas danças atuais sofreram essas influências dos indígenas ou até da cultura da África, né, dos escravos, dos negros que já estavam aqui no nosso país. A dança brasileira é composta pelos elementos indígenas e tem por meio a dramatização da vida, formas ricas da expressão artística popular. Logo, o dançarino, o ritmo, o figurino e a coreografia são os 4 principais componentes das danças populares brasileiras. Isso porque se for para analisar, a coreografia, por exemplo, as danças indígenas é todo praticamente coreografado. Apesar daquela época eles não terem esse conhecimento, né, de ter esse nome, né, de coreografia, mas era tudo coreografado, tudo sincronizado. As danças indígenas, como um dos pilares das danças brasileiras, podem ser realizadas por um único indivíduo ou por um grupo, e com raras exceções, no Alto Xingu, não são realizadas em pares. Então, no Alto do Xingu, não acontece esse tipo de dança em pares. Além disso, são usados símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e vários instrumentos musicais e guerreiros em danças religiosas, de acordo com o objetivo da cerimônia. Então, dependendo da cerimônia, eles sempre vão ter alguns atributos, né, algumas coisas, alguns objetos que vão utilizar nessas danças, né, nesses momentos, dessas cerimônias. Em relação às danças brasileiras, tais características estão presentes, por exemplo, no desfile das escolas de samba, que acontece atualmente. Então, nós sabemos que as escolas de samba têm origem graças aos negros, né? Os sambas, né, surgem graças aos negros. Embora, como veremos em breve, o samba tenha sido trazido pelos povos africanos, pelos negros, né, os escravos, como eu disse, em um desfile carnavalesco também podemos observar elementos das danças indígenas. E não só, como posso dizer, a dança, mas alguns elementos como objetos, as penas, as plumagens, tudo característica dos indígenas. Em muitas danças indígenas e no carnaval são usadas máscaras, de fato isso acontece, que cobrem todo o corpo e servem como disfarces. Muitas vezes os indígenas vão usar as máscaras, né, nos seus rituais religiosos, né? A linguagem do corpo em movimento, isto é, a sua organização estética, a coreografia, além do canto, possui um lugar fundamental na realização do ritual indígena que facilmente pode ser observado em outras danças populares brasileiras. Entre os rituais, já na página 5, gente, entre os rituais e danças mais conhecidas dos índios brasileiros estão o toré e o quarupi. A dança do toré apresenta variações de ritmos e tons.
pois depende de cada cidade, ou seja, cada cidade vai ter um tipo de cultura, né, relacionada a essa dança. Vai ter uma influência, vai influenciar essa dança. O maracá, chocalho indígena feito de abóbora, seca e não preenchida, na qual são colocadas pedras ou sementes, ou seja, para fazer um instrumento. Dá o tom dos passos, ou seja, esse instrumento é que vai guiar os passos na hora dessa dança. Os índios dançam em geral ao ar livre e em círculos. O ritual do toré é considerado o maior símbolo de resistência e união entre os índios do Nordeste brasileiro. Ele faz parte da cultura indígena dos povos Cariri, Xocó, Chucuru Cariri, Pancararu, Tuxá, índios pernambucanos. Temos também o Pancararé, o Jeripancó, o Cantaruré, Quiriri, Pataxó, Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó, Raçucocal, entre outros. A dança do Cuarupi, nome de uma árvore sagrada, é um ritual de reverência aos mortos, típico dos povos indígenas do Alto do Xingu, no Mato Grosso. Então aqui nós temos vários tipos, essas duas danças, né, em especiais, né, o toré e o Cuarupi, em várias tribos, né, em várias culturas em que essas danças estão inseridas. Então já vou deixar para vocês aqui um trabalhinho, e esse trabalhinho é uma pesquisa. E eu gostaria que vocês pesquisassem mais, né, sobre as danças indígenas, a toré e o Cuarupi. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Não deixem de colocar o nome na pesquisa, tá, gente? Que às vezes chega para mim umas pesquisas sem nome, eu fico meio sem saber de quem é. Então, mandem para mim assim, com o nome direitinho, a turma, e façam uma boa pesquisa sobre esses dois tipos de dança, que é específica aqui dos nossos povos indígenas. Então, até a próxima e aquele abraço.